comprimento da circunferência, tá bom, gente? Então, o que seria o comprimento da circunferência? Vamos ver agora, tá? Por exemplo, o que é comprimento, né? É mais ou menos assim a medida, né? Então, como assim, professor? Medida da circunferência. Imagina o seguinte, ó, que eu tenha essa linha aqui, tá vendo? Ó? Essa linha daqui até aqui, tá vendo? A folha de papel, tá vendo? Da aula. Daqui até aqui. E eu quero fazer o seguinte, eu quero saber qual é o comprimento dela. Como é que eu faço, gente? Eu pego uma régua, né, e meço daqui até aqui, tá bom? Então, a gente quer calcular o comprimento, né, medir a circunferência. Mas como é que eu vou fazer isso, professor? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Está aqui, então, a nossa circunferência, né, nossa circunferência aqui, que é somente a linha, né, não é a parte de dentro. O círculo, que é a parte de dentro, e a linha é somente a circunferência. E eu quero calcular o comprimento dela. Ou seja, eu quero medir ela, né? Como é que eu posso fazer isso? Repara, gente, que a circunferência, né, por si só, ela é uma linha, tá vendo? Ela é essa linha aqui. Então, como é que eu faço para medir essa linha, gente? Muito fácil. Pego uma tesoura, beleza? Bota aqui ó, e corta a linha. Pá! Cortei a linha, ó. Cortei a linha aqui, ó. Cortei. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa linha aqui e vou esticar. Beleza? Vou esticar numa reta mesmo, igual aqui, ó. Eu estico ela aqui em cima, tá bom? Aí eu não sei se ela vai caber tudo aqui, se ela vai ficar menor. Ela vai ser menor, né? Repara que vai ser menor. Se eu esticar essa linha aqui, ela deve ir mais ou menos até aqui, mais ou menos. Aí, para saber o comprimento dela, eu pego e meço com a régua, né? Essa linha aqui esticada. Porque, assim, ela circular, eu não sei medir. Mas se ela estiver esticada, eu sei, tá bom? Aí eu vou saber quanto é que mede. Aí você para e pensa, mas como é que eu vou fazer isso para toda a circunferência? Eu vou ter que fazer isso? Tem uma fórmula, né? Isso mesmo, tem uma fórmula que já te diz logo quanto vai medir aqui, tá bom? Sem você precisar cortar, esticar e medir. Cortar, esticar e medir. Que fórmula é essa, professor? Me conta que eu quero usar essa fórmula. Essa fórmula é essa aqui, ó. 2πr. O comprimento da circunferência, né? C de comprimento. O C da circunferência, né? O comprimento da circunferência é 2πr. Então, repara só que o raio, ó, está influenciando aqui bastante a minha fórmula. Por quê? Porque, olha só, o meu raio, ele está aqui, né? Ó, tá aqui, tá bom? Meu raio é a distância, né? Da origem da circunferência até qualquer outro ponto nela. Então, ó, quanto maior o meu raio, maior vai ser a minha circunferência. Então, vai ter mais linha nela, né? Então, vai ficar maior a medida. E quanto menor o raio, vai ser menor a circunferência, vai ser pequenininha. Aí, para medir ela, vai usar pouquinho a corda, né? Para medir, vai dar uma medida pequena. Então, o raio aparece na fórmula. Então, a fórmula é essa, gente. É super tranquilo de você lembrar. É C igual a 2πr. O comprimento da circunferência é 2πr, tá bom? Então, só que o exemplo, né? Se o meu raio aqui for 4, beleza? For 4. Quanto é que vai dar aqui o meu comprimento da circunferência? Vai dar o quê? 2π4, né? Mas tá tudo aqui multiplicando, né? Então, o meu comprimento vai dar quanto? Vai dar 4 vezes 2, 8. Vai dar 8π. 8π é o comprimento da minha circunferência, tá bom? Aí, claro, né? Por exemplo, se aqui tiver 4 centímetros, aí meu comprimento vai ser 8π centímetros. Ah, professor, mas que comprimento estranho, 8π centímetros, como assim? É porque ó, o π, lembra que o π ele é 3,14 e por aí vai, né? Então, se você multiplicar 8 por 3,14 por aí vai, aí você vai descobrir né, o número aproximado, né, com vírgula, para o quanto que mede essa circunferência aqui, tá bom? O comprimento dela. Mas, de modo geral, nós usamos o π mesmo, tá bom? Fica mais fácil, fica mais simples usar o π nas contas. Então, o comprimento da circunferência dessa aqui é 8π. Mas aí que tá. Professor, e se eu não quiser saber o comprimento da circunferência inteira? Se eu quiser saber, por exemplo, só de um pedaço da circunferência, porque também tem isso. Eu posso não querer saber quanto que é o comprimento de tudo, mas só de um pedaço. Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui um raio, né, esse raio aqui, e outro raio aqui, tá vendo? Outro raio, tá vendo? Então, eu tenho dois raios, né? Tenho dois raios, esse raio e esse raio aqui. E eu quero saber qual é o comprimento só desse pedaço aqui, tá vendo? Só desse pedaço aqui. Não quero saber o comprimento de tudo.
Somente desse pedaço aqui, ó, limitado pelos meus 2 raios. Como é que eu faço isso, gente? Então, tem também como nós fazermos isso, né? Mas repara uma coisa, repara que com certeza o comprimento, né, a medida desse arco aqui, né, dessa linha esticada, né, da circunferência, desse pedaço de circunferência, ela vai ser bem menor do que o total, né? Bem menor. Por exemplo, esse pedaço aqui vai medir menos do que 8π, porque 8π é tudo, beleza? Então, ó, tem também uma fórmula para isso. Nós chamamos de comprimento de arco. Comprimento de arco. Como assim comprimento de arco? Porque isso aqui não é um arquinho, ó. É um arco da circunferência, né? É um arco. Então, a gente quer saber quanto é que mede esse arco, e não a circunferência toda. Então, você pode pensar, professor, meu Deus, eu vou ter que gravar outra fórmula, ficar gravando fórmula. Não, não precisa, não precisa. Então, repara, ó, a fórmula vai ser essa. 2πr. 2πr. Só vai ter pequenas modificações. Então, vamos ver aqui, ó, a fórmula. Repara que eu quero agora, tá vendo? Eu tenho agora essa circunferência aqui, tá vendo? Que eu só pintei aqui pra gente a parte que vai nos interessar, que é a parte que eu quero calcular o comprimento, né? Que é essa aqui, ó, é marronzinha, tá bom? Essa aqui, da circunferência. Então, repara que eu tenho aqui, né? Eu tenho os meus 2 raios, né? Porque lembra, eu tenho que ter o raio para poder fazer aqui, né? Eu tenho que ter o meu raio, né? São o quê? Eu quero pegar pedaço da circunferência que envolve 2 raios. Então, eu tenho 2 raios, aí neles eu tenho um pedaço da circunferência. Então, eu quero calcular quanto que mede isso aqui, tá bom? Mas, repara, né, que eu não falei aqui em cima, mas eu vou falar aqui embaixo. Repara que aqui tem um ângulo, ó, um ângulo X. Entre esses 2 raios, tá vendo? Se forma aqui um ângulo. E esse ângulo, gente, ele vai influenciar aqui, ó, na nossa fórmula. Por quê? Repara só. Quanto maior o ângulo, maior vai ser o pedaço. Então, vai medir mais, né? E quanto menor o ângulo, ó, repara. Se o ângulo, se eu quiser saber agora o pedaço, o comprimento desse pedacinho aqui, é pequenininho, tá vendo? Pequenininho, ó. Tá vendo? Desse aqui, ó. Então, repara, eu tenho 2 raios, beleza? E tem aqui meu ângulo X, tá vendo? Aqui, meu ângulo X. Pequenininho. Então, com certeza, esse pedacinho aqui vai ser menor, né? Vai medir menos do que esse. Porque esse aqui o ângulo é maior, tá bom? O ângulo é grande, então esse aqui mede mais. O ângulo pequeno mede menos. Então, qual é a fórmula, gente? Para calcular o comprimento de qualquer circunferência. Não se assusta. Qual é a fórmula do comprimento da circunferência inteira, hein? É 2πr. 2πr. É isso que você vai gravar. Então, a fórmula do arco aqui, né? O comprimento de arco da circunferência, desculpa. O comprimento de arco da circunferência, medido, né? Medido, é 2πr também. É 2πr. Só vai entrar aqui multiplicando 2πr quem? O x, que é o meu ângulo, beleza? O meu ângulo vai entrar aqui multiplicando, porque lembra, maior o ângulo, maior o pedaço. Menor o ângulo, menor o pedaço. E eu vou ter que dividir por 360, tá bom? Então é somente isso. Então é 2πr, x, que é o ângulo, dividido por 360. Então vamos fazer aqui o mesmo exemplo, tá? Ó, vou falar que meu raio é 4, tá bom? Meu raio vai ser 4. Meu raio vai ser 4. E vou falar aqui que meu ângulo, por exemplo, é de 120 graus, tá bom? Por quê? Porque, olha só, ele é maior que 90, né? 90 seria aqui, tá bom? Só que ele é maior, tá vendo? Bem maior. Então é 120, tá? Vou botar aqui 120, por exemplo. Vamos lá, então. Ó. Repara que a circunferência tá aqui, tá vendo? Toda aqui, ó. Só que essa parte que não me interessa. Eu quero saber só quanto é que mede essa parte aqui pintada, tá bom? Então, vamos lá. Vou agora substituir na minha fórmula. Vai ser, ó, 2πr. O meu R é 4, tá bom? E o X é 120, né? 120. E aqui embaixo sempre vem o 360, tá bom? Então, ó, eu vou cortar aqui tudo. Eu vou cortar o 0 com o 0, beleza? Cortei o 0 com o 0. E agora, ó, o 12 com o 36, tá vendo? Ó? 12 vezes 3 dá 36. Então, eu vou cortar aqui por 12. Você vai ficar por 12. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 9. Tá bom? Então, ó, vou encontrar aqui o meu comprimento, ó. Por quê? Porque eu não posso mais simplificar. O 2 com 9, 4 com 9 não dá. Então, vai ficar quanto, ó? 8π dividido por 9, tá bom? Então, esse aqui é o comprimento desse pedacinho aqui da circunferência, tá bom? Desse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Repara que eu falei com vocês, ó. O da circunferência inteira é o quê? É 8π, né? É 8π. Agora, ó, 8π dividido por 9 é o dessa parte aqui, tá vendo? Repara que, como eu estou dividindo por 9, né? Esse número aqui, 8π, ele vai ser bem menor.
ele é bem menor do que o comprimento da circunferência inteira, que é 8π, tá bom? Então fiquem ligados nessa fórmula aí, que é super importante, tá? Do comprimento da circunferência, que é 2πr, e para você calcular o comprimento de um setor, né, circular aqui da circunferência, é o quê? É 2πr, multiplica pelo ângulo que vai fazer entre os raios e divide por 360, tá bom? Então, grande abraço, bons estudos e